Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para nós falarmos das impressões acerca de mais uma partida abaixo da expectativa, né? Mais uma partida ruim disso que se chama seleção brasileira, né? Que a gente não reconhece mais, principalmente essa do Dorival Júnior, que conta com jogadores acima da média e não consegue resultar num time de futebol razoável, né? Competitivo é, decisivo em alguns momentos sim, até consegue vencer, né, as poderosíssimas equipes aqui da América do Sul, vez ou outra, né, sempre que consegue vencer. Ontem foi aos 53 do segundo tempo, com o gol do Vinícius Júnior, um craque de bola, mas que precisou do desvio do zagueiro da Colômbia para poder colocar a bola na rede. Caso contrário, ia parar nas mãos do goleiro. Mas enfim, não estou aqui para celebrar a vitória da seleção brasileira, com certeza não. Estou aqui para questionar a permanência de Dorival Júnior. Mas já, Guilherme, vai botar quem e tal? Não temos nenhum projeto. Não há nada. Não temos projeto nenhum para treinador de seleção brasileira à altura do que a gente quer para o futebol brasileiro. Buscar o título de uma Copa do Mundo nesse cenário impossível. Praticamente impossível. E isso não por conta do jogo de ontem. Por conta de toda a trajetória desse time na era pós-Tite. Se com Tite era difícil, mas ainda assim conseguimos ver uma equipe com mais cara de futebol, pós-Tite ficou impossível. Dorival Júnior, na minha opinião, está entre os piores treinadores de seleção brasileira dos últimos tempos. Ele consegue estar no mesmo nível de perdido que Emerson Leão, quando assumiu a seleção brasileira, ficou pouquíssimo tempo, que Fernando Diniz. Dorival Júnior certamente está entre um dos piores treinadores de seleção brasileira. Piores treinadores. Isso culmina com a declaração estapafúrdia de que todo um trabalho foi montado na expectativa de receber Neymar. Olha, isso é a declaração do fracasso. E nada contra o Neymar, que vocês sabem que aqui torcemos até pelo Neymar no Santos. Mas é a comprovação cabal de um treinador que tem o fracasso ao seu lado durante esse momento em seleção brasileira. Durante todos os momentos em que ele foi treinador. Nos iludiu nos 2 primeiros amistosos e depois mostrou que é mais do mesmo. Como é que você faz uma preparação para uma seleção que se pretende séria, para receber um cara que não joga futebol há mais de 1 ano e meio? Como é que você prepara toda uma seleção? É inacreditável. É inacreditável. Com isso, vimos que não tem projeto, não tem trabalho, não tem nada. É simplesmente um encontro de amigos de 6 em 6 meses, a convocação de jogadores a mando de federação, enfim, a mando de muita gente, que vocês já sabem aqui, já falamos no Dois Toques muitas vezes, quem é que convoca a seleção? Tem 2 empresários aí que mandam praticamente nas convocações de seleção brasileira. E agora tem a turma lá do Juan, né? Tem a turma ali do Flamengo, né? Que também tem muito poder em convocação. Fez 3 embaixadinhas, convoca para poder vender depois e todo mundo ganha com isso. Agora, o jogo de ontem é horrível. É deprimente, é lastimável, a seleção é ruim e os jogadores são bons. É isso que me impressiona. O Joelinton, coitado, ia sobrar para ele. Se o Vinícius Júnior não faz aquele gol que bate na cabeça do jogador da Colômbia, tal, sai como um herói, enfim. Se não fosse esse lance, o Joelinton seria vilão. E eu tô falando de um jogador que, ao lado do Bruno Guimarães, acabou de ser campeão lá na Inglaterra. Não foi campeão carioca, não. Não é campeão carioca, não. Ele é campeão lá na Inglaterra. Num jogo entre Newcastle e Liverpool, um jogaço. E o Joelinton foi um dos melhores em campo. A convocação do Joelinton, ela é mais do que justa. A convocação do Bruno Guimarães é mais do que justa. São jogadores que jogam futebol onde se pratica futebol em alto nível. E a culpa ia sobrar pro cara. Porque o cara, claro, deu mole, errou. Errou, com certeza errou. Mas certamente iam invisibilizar a culpa do Dorival Júnior para jogar a culpa num dos melhores jogadores da equipe do Newcastle. É isso. É assim que a gente procede.
Em vez de olhar a causa, a gente olha o efeito. Além de jogadores que não têm motivo para estarem na seleção brasileira. Quem é que inventou o João Pedro? Ah, mas é porque ele... Amigo, quando a gente fala em seleção brasileira, é que se perdeu um pouco o sentido do que é seleção brasileira, né? Seleção brasileira não é experimento. Não é experimento. Eliminatórias para a Copa do Mundo, jogo grande, faz experimento no amistoso contra Oman, contra Gabão. Não. Você precisa demonstrar um mínimo de futebol praticado. Aí você convoca um cara que não tem a menor experiência, não sabe o que é a seleção brasileira. João Pedro. Não estou aqui advogando a favor do único atacante que fez gol nos últimos jogos de seleção brasileira, que foi o Igor Jesus. Foi o único atacante, centroavante, que fez gol nos últimos jogos aí com seleção brasileira. Porque de resto, ninguém. Não estou nem advogando a favor de A, B, C, nada disso. Só estou simplesmente questionando. Tem jogador que pode até... Estevão. Será que o Estevão está jogando tanta bola assim para que o Estevão fosse convocado e, por exemplo, o Luiz Henrique não? Esses critérios de convocação do Dorival Júnior, se fossem critérios só dele, já seriam problemáticos, porque ele é um treinador muito limitado. Dentro de um universo de acéfalos no futebol brasileiro, ele é o que se salva. Né? Ele mais um ou dois no máximo. Tal. Agora, a seleção é muito ruim. A seleção não produz. Os laterais não existem. Guilherme Arana já era. O outro, Wanderson, não dá. Aí bota o rapaz lá do Flamengo, que fez 3 embaixadas, daqui a pouco vai voltar a ser o bagre que é. Porque não joga nada. E essa é a seleção brasileira. Essa é a seleção brasileira. A gente simplesmente tem uma das piores gerações em conjunto, com jogadores muito bons em separado. Precisávamos de um treinador que soubesse fazer o que na Europa se faz. Fazer o pessoal jogar futebol. Não é possível que Rodrigo Vinícius Júnior, Bruno Guimarães não joguem bola juntos. Rafinha. Não é possível que essa galera não produza um 5-0, um 6-0. Porque essa é a seleção brasileira com a qual eu estava acostumado. Hoje a gente sofre para ganhar de uma seleção que tem bons jogadores, né? Como o Luiz Dias. Mas o grande craque é um cara semi-aposentado, que é o James Rodrigues. Né? Mas a seleção da Colômbia é uma boa seleção. Você vê que busca praticar futebol. Mas é inadmissível a gente não vencer. Na última rodada não vencemos nenhum jogo. Nenhum jogo. Empatamos com Venezuela. Não conseguimos vencer Venezuela nessas eliminatórias. Vocês viram o tamanho do problema. A gente não venceu o Paraguai nessas eliminatórias. A gente pode perder os 2 jogos para a Argentina nessas eliminatórias. Nós não vencemos o Uruguai nessas eliminatórias. Olha o tamanho do problema técnico, geracional que vive a seleção brasileira. Não é um problema dos jogadores, é um problema da seleção brasileira. Tá? E é um problema de comando e é um problema de quem está acima do comando. É por isso que a seleção é vaiada, é por isso que a seleção não empolga ninguém. E vai continuar não empolgando. Não vou nem dizer que prevejo um desastre contra a Argentina, porque também não acho a seleção argentina essas coisas todas, tá? Mas se eu disser para você que eu não acredito na vitória, eu acho que eu vou ser muito bem compreendido aqui, né? Acabaram com a seleção brasileira, acabaram com o que um dia foi a cultura de futebol brasileira. E para correr atrás disso vai demorar muito. Lamentavelmente, só vejo o futuro de uma Copa do Mundo com um treinador estrangeiro. A que ponto chegamos? Fico por aqui. Um abraço para todos vocês e até a próxima aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.